3, 2, 1. Olá, Pastor Vanderlei. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Expresso Isbel. Desde já, não esqueçam de deixar o like e de compartilhar essa live aqui com outras pessoas, com seus amigos, sua família. Joga lá nos grupos de WhatsApp, que o conteúdo hoje também vai ser muito bom. Legal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos aqui com o pastor João, novamente, e o Adriano Neto, nosso professor. Hoje nós convidamos o Adriano porque o assunto é muito importante aqui e ele tem uma experiência já, né, nesse território, né? Para você que não sabe, ou talvez não assistiu o último episódio, nós estamos trabalhando a questão da teologia da prosperidade. E eu recomendo, inclusive, que antes de você prosseguir nesse episódio, você volte no anterior, da semana passada, e assista aquele, porque lá nós fizemos um panorama, primeiramente, assim, da base conceitual da teologia da prosperidade, da corrente filosófica que influenciou, de como essa corrente filosófica veio para a igreja, ela foi traduzida numa linguagem cristã, e dos efeitos, então, dessa corrente no cristianismo, especialmente a partir ali do surgimento do neopentecostalismo. Então, lá nós explicamos certinho, foi feito comigo, com o Adriano e com o Murilo Leal, explicamos certinho ali as origens da teologia da prosperidade. E hoje nós queremos falar um pouquinho mais, especificamente assim, por que a teologia da prosperidade funciona, né? Entenda aqui umas aspas que a gente coloca nessa palavra funciona, né? Ou por que ela falha também, do ponto de vista bíblico, né? Então, eu brinquei com o Adriano porque o Adriano é um ex-dependente de teologia de prosperidade, né, Adriano? Que história é essa? Quem diria, hein? Quem diria? Isso foi em 2005, cara. It's a long story. Isso foi em 2005, eu tinha 16 anos na época. Foi o meu primeiro Agora contato. faz sentido. Foi o meu primeiro contato com a igreja evangélica, assim, Na verdade, eu tive contato com a igreja evangélica com a minha bisavó, que foi uma igreja que não é neopentecostal, uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, mas eu era muito criança, né? Mas assim, com meus 16 anos, o contato que eu tive com o mundo, vamos colocar assim, evangélico, foi numa igreja neopentecostal. Então, ali eu comecei a consumir o conteúdo, as pregações, as literaturas, até que isso com mais ou menos uns 19 anos eu já comecei a questionar, quando eu ampliei meus estudos. Mas com 16, 17 anos, trabalhando, lendo muito material do T.L. Osborne, Kenneth Hagin. Isso que eu te pergunto, tem uma literatura que circula nesses meios, assim, porque eu achava que não tinha para os membros, né? Presta esse livro aqui, por favor. Esse aqui é um dos livros que a gente lia lá, que o João trouxe. O João é fanzaço, né, João? O João chegou aqui falando que achou esse livro na minha sala, lá na igreja, exatamente, né? Olha Só. Mas eu não reconheço esse material. Né? Esse aqui é o Dr. Kenneth Hagin, ele foi publicado pela Graça Editorial. A Graça é ligada ao R.R. Soares. Que é a editora do R.R. Soares. Então, eles publicam essa literatura. Então, praticamente, não todos, claro, mas uma grande maioria dos autores são autores como Kenneth Hagin, T.L. Osborne e outros, né? Que trabalham com a base da teologia do pensamento positivo, a declaração de fé sobre os problemas, as doenças, as enfermidades. E eu li muito esse pessoal. O que eu mais li foi o T.L. Osborne, que é um evangelista, que levava multidões, etc. O Kenneth Hagin, o que me atraía muito nele era a análise de dons que ele fazia, as experiências que ele tinha. Então, se eu li e falava, poxa vida, eu quero ter essa experiência também. Isso. Acaba sendo um estímulo. Mas a gente nunca tem aquela experiência que aquele cara teve, daquele jeito, com aquele tipo de visão. Né? O Hagin chega a dizer em alguns livros que ele chegou a ver Jesus, conversar com Jesus. Sim. Então, tem um capítulo aqui que ele fala isso. Nesse livro, né? Nós vamos citar. Aqui não tem data de publicação do livro, mas isso aqui já é início dos anos 90. Tem uma dedicatória que alguém fez aqui. Para Vanderlei Frari? Não. A dedicatória não, acho que é o nome do dono do livro. E aí ela colocou uma data, maio de 93, então ele deve ter sido publicado antes um pouco, né? Que coincide mais ou menos com aquelas datas que a gente estava falando, né, João? Ela chega no Brasil pelo McAllister, que é o elo natural, né, entre a teologia americana porque ele atuava no Brasil, e depois
da igreja de Macalester sai o bispo Edir Macedo e o R.R. Mas deixa eu declarar uma coisa, eu me afastei, né, dessa literatura. Ah, É que alguém imagina. pensa, né, Não, eu não cara? acredito. Ah, Pensa sei assim, não, né? hein? Suas aulas Vai ali, que eu perco cara. meu emprego, né, cara? Não, Agora é o determina seguinte, o nome de... Diretor acadêmico aqui na Seguinte, frente. irmãos, olha aqui a espessura desse livro. É o livro de uma sentada que a gente fala, né? Uhum. Você lê assim numa hora. Agora o Adriano só leu o N.T. Wright, que tem 1.600 páginas, né? É, Mudou consideravelmente, Tá, né? muito consideravelmente. E que bom, né? Porque a nossa proposta aqui, ao fazer esse podcast, é mostrar que a teologia da prosperidade não é inofensiva, né? E também reafirmar que ela não é uma teoria ou uma teologia bíblica, né? Ela não é cristã, na verdade, né? Na sua origem, ela é mística, esotérica. A adaptação que se faz desse esoterismo para o contexto cristão também é muito suspeita, né? E a proposta dela para a vida das pessoas, na verdade, é perniciosa para a espiritualidade, né? Mas vamos pensar um pouquinho onde que essa base filosófica, né, ela falha. A gente falou lá da teoria do Quimby, né, do Phineas Quimby. Então essa teoria afirma na sua base, no seu núcleo, que pensamentos criam a realidade externa, que palavras têm um poder sobre os eventos materiais, que doença e pobreza, por exemplo, são produtos mentais, e se você resolver na sua mente a doença e a pobreza, eventualmente na matéria, no mundo da matéria, elas também serão resolvidas, né? Quando a gente olha para a Bíblia, Adriano, o homem tem um poder criador, assim, através da palavra? Existe essa base de que nós temos o poder criador através da palavra? O Deus feito homem tem, né? O Deus feito homem, né? É, O Deus que encarnou, né? o Deus que encarnou tem. O Deus que lá no início diz, haja alguma coisa, tem, né? E João vai dizer, né? Tudo foi feito por ele, para ele, Isso. pelo Logos encarnado, né? Aham. Pelo Logos eterno, melhor dizendo. Me lembrando que quando Jesus acalma a tempestade, as pessoas ficam assim atônitas, né? Quem é esse que até sobre o mar e É uma pergunta os ventos interessante, têm né? autoridade, né? Porque eles estão diante de um homem Uhum, que é visto ali naquele período como um profeta escatológico, uhum, falando e demonstrando o reino, com uhum. curas, exorcismos, coisas extraordinárias, e de repente ele faz um sinal, ele faz uma ação que remete ao Deus de Israel, Uhum, coisas que somente Deus pode fazer. uhum. No caso, eles poderiam estar lembrando de um salmo, né, que fala que Yahvé é aquele que acalma as Acalma. tormentas, né? Isso. E ali era uma tormenta de vento muito forte. Uhum, Então a pergunta que fica, quem é esse homem? uhum. Depois eles compreendem que aquele homem é o próprio Deus encarnado, mas antes da ressurreição fica o mistério, né? O mistério do Filho. Quem é esse homem que até o vento, o mar obedecem, né? Uhum. E quando, por exemplo, você tem assim um personagem bíblico, uma passagem que ele fala algo e aquilo acontece, isso tem diferença dessa questão que a filosofia do novo pensamento Essa ensinava? É uma palavra profética? É uma Sim. palavra de autoridade? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente precisa primeiramente separar as coisas, né? Uhum, Começando percebendo quem falou, uhum, qual foi o ambiente que ele falou aquilo, por que ele falou aquilo, uhum, né? Vamos pegar aqui um profeta Jeremias, por exemplo. Ele estava ensinando o quê? uhum, Dentro de um contexto relacionado à Torá, à infidelidade à Torá. E claro, né, Deus usa pessoas na Escritura com coisas que fogem até mesmo das nossas compreensões uhum. aqui, mas eu acredito que a gente não pode pegar esses elementos proféticos isolados e simplesmente jogar aqui para o nosso meio. Por exemplo, você vê lá o Josué abrindo o Jordão, né, para o povo passar ali pós-morte de Moisés. Hoje não tem como você chegar por você mesmo, ir lá e ficar na frente do Rio Jordão e tentar abri-lo, né? Existe um propósito narrativo, teológico, que engloba essa grande história. Então, eu acho que isso aí também implica o perigo hermenêutico, muitas vezes, do indivíduo ler a Escritura, João, e querer aplicar aquele texto na sua vida sem antes ter uma compreensão histórica, cultural, sociológica do texto em questão. Mesmo porque quem escreveu
um evangelho, por exemplo, ele não simplesmente narra eventos. Uhum. Ele constrói narrativas. Então, a história e a teologia, eles estão ali conectadas. Então, ele está narrando algo já numa linguagem teológica. Uhum. Então, eu não posso simplesmente pegar e desconectar o texto, por exemplo, do contexto político romano ou a fé, né, dos fariseus, dos judaísmos do segundo templo, qual a resposta que Jesus está dando para aquele determinado momento, ou posso também colocar isso no Antigo Testamento, mas quando falha essa leitura hermenêutica e a pessoa desconecta a narrativa bíblica do seu contexto, ela pode fazer o que ela quiser, ela aplica na vida dela, ela vai querer replicar algo que uma pessoa em específica no passado fez, né, como se fosse aquilo um padrão para todo aquele que vive hoje em Cristo, né? Uma coisa interessante, a gente está tocando no assunto de milagres, né? Então, Exato. de alguma forma, quando a gente olha ali, né, para o cenário, por exemplo, de Moisés e ali os sacerdotes, né, os feiticeiros de Faraó, por exemplo, você vê a realização dos mesmos milagres, né, dos mesmos sinais de alguma forma. Quando os mestres da lei, né, quando a elite ali de Israel confronta Jesus, dando para ele, né, colocando nele acusando ele, melhor dizendo, né, de estar fazendo os milagres por poder de Beelzebul, isso é uma coisa que a galera ali no meio de Israel, eles compreendiam muito bem. Olha, nem todo aquele que faz milagre vem da parte de Deus. Né? Então, esse era um pensamento muito claro. Por isso eles estavam acusando Jesus ali. Justamente disso, né? Então, os judeus, né, principalmente do tempo de Jesus, sabiam muito bem, olha, fazer milagre, operar milagre não significa que você está vindo da parte de Deus. Isso. Né? Então, essa lógica, e é uma lógica, assim, que a gente deve, de alguma forma, entender também. Olha, os milagres, eles têm um papel. É isso, mais ou menos, né, Adriano, que você está falando. O milagre tem um papel, tem uma finalidade dentro da narrativa bíblica. Mas será que a nossa cultura religiosa entende dessa forma? Então, esse é o parece X. que o sobrenatural é a validação de que aquilo está certo, que aquela pessoa é de Deus, né? Sobrepõe mas isso a não própria... estava na cosmovisão bíblica, né? Exatamente. Ao ponto que, Não. como você diz, Jesus ser acusado. A cosmovisão evangélica popular, especificamente a neopentecostal, que eu acho que é bom delimitar isso, né? Porque o evangélico ele é muito amplo e muito diversificado, né? Mas especificamente alguns grupos evangélicos, eles têm uma teologia que ela não reflete muito a expectativa bíblica, desde o AT do NT, porque elas desenvolvem uma ideia de que nós vamos sair dessa criação, de morrer e ir para o céu. Vamos morrer, vamos para o céu, e essa criação ela é como se fosse algo que vai ser destruído depois, num julgamento, etc. Condenado. Mas a perspectiva bíblica é o contrário disso. Né? As escrituras falam não de uma subida, mas de uma descida. Então Deus ele desce né, no jardim, ele desce ali no Moisés, ele vai descer na encarnação de Jesus, e a consumação escatológica é novo céu e nova terra, é o céu descendo. Então a perspectiva é a vinda de Deus e a restauração da criação. E eu entendo, né, a palavra milagre, utilizando o termo, apesar de ser um termo escorregadio, mas utilizando ele como as pessoas elas entendem isso hoje, a palavra milagre ela não precisa estar dissociada dessa perspectiva de fuga. Né, como que se Deus, de alguma forma, quebrasse algum tipo de lei para fazer alguma coisa acontecer. A gente pode entender o milagre como uma antecipação da nova criação no presente. Ou seja, no mundo da nova criação, do reino, não haverá doenças, não haverá demônios. Então, uma cura extraordinária ali no Novo Testamento, ou até hoje, nos dias de hoje, quando você ora para alguém é curado, isso são fagulhas, amostras do reino que foi inaugurado na ressurreição de Jesus. Não simplesmente algo feito desconectado disso, e depois a gente vai sair daqui para um céu misterioso e viver para sempre com Deus, deslocado de uma realidade corpórea que é visto na ressurreição. Então, a busca, né, por um milagre, ela precisa ser vista que esse milagre é uma amostra, né, do futuro que será pleno, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Então, a ideia de que é possível viver isso hoje, como sinal, é porque Deus irá consumar essa obra. Né? Então, eu, por exemplo, mesmo me atiro, quando nos meus tempos neopentecostais, eu ficava pegando textos isolados, como, por exemplo, aquele tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele o fará, e eu entendi esse texto assim como eu fui ensinado, né? De que a palavra pedir, na verdade, é determinar. Então eu ficava lá determinando. Cara.
Então, dá uma dor de cabeça, por exemplo. Teve dia de eu não tomar remédio Determinar e que ficar curasse. determinando para que a dor saísse. Aí a dor não saía, o que eu fazia? Eu não aguentava mais, eu ia lá e tomava uma dipirona. Uhum. Mas eu falava assim, não tive fé o suficiente para dizer para essa montanha, Uhum. utilizando aqui um empréstimo do João, né? Isso. E lançá-la no mar. Uhum. Então, de alguma forma, isso gera um certo desequilíbrio. Uma autoestima baixa. Não sei se essa palavra seria correta. Porque quando você. Aí o que você faz? Você vai depender de um outro. Você depende do seu pastor, que teoricamente ou existencialmente tem mais fé do que você. Isso. Então você corre nele, pedir para ele orar, para ele impor as mãos, e fica num ciclo. E isso pode gerar uma dependência do membro com o seu pastor, porque o membro talvez não vai ter a mesma fé que o pastor, né? Então ele se torna, de alguma forma, E conectado a até ele. coloca a saúde em risco, né? Coloca. Eu me lembro de um caso há muitos anos atrás, de uma pessoa que precisava fazer hemodiálise, né, constantemente. E aí algum pastor disse para ela, olha, agora você está curada, já determinei a sua cura, e você não precisa mais fazer hemodiálise. E ela ficou 3, 4 dias, 5, né? Até que o organismo entrou em colapso, né? E que levou depois ao óbito dessa irmã. Então é muito, muito sério, né? E aí fica... É engraçado que assim, a gente sempre tem uma narrativa, né, para justificar a nossa falha, né? Então se a tua dor de cabeça não saiu, a tua fé é fraca. Falhou. Né? Se você foi ao pastor, ele orou pela sua dor de cabeça, mas ela não saiu, faltou alguma coisa talvez da sua parte, um sacrifício, uma contribuição, não sei. Em alguns Ou casos, eventualmente você tem um pecado na sua vida. em né? alguns casos a culpa não vai ser dele, vai Aí ser você. a tua dor de cabeça se agravou e você morreu. Então sempre vai ter uma justificativa, né? E no caso dessa irmã foi assim, não, essa era a vontade de Deus mesmo, recolhê-la, né, nesse momento. Então sempre vai ter uma justificativa e você nunca consegue escapar desse círculo vicioso, né? Os desdobramentos dessa teologia são muito cruéis, né, pastor? Cruéis, porque demais, assim, eu demais. lembro de um menino, ele foi na minha célula, um menino assim, né, modo de dizer, ele já é um homem e tudo mais, e ele tem um jeito peculiar, né? Eu sempre percebi isso. E aí ele ficou sabendo que o Pietro, meu filho, tem autismo, né? E aí ele saiu da célula, me cercou no portão e contou a história dele. Ele falou, olha, fui diagnosticado com autismo quando era criança, isso há 30 anos atrás. Nessa época não tinha diagnóstico assim. Então já foi um milagre ele ter sido diagnosticado com autismo na época. Né? Aí ele falou, só que meus pais me levaram numa igreja e o pastor orou por mim, me curando do autismo, eu vomitei umas coisas e eu fui curado e tal. E você percebe que esse cara ainda tem traços do autismo. O que ele não teve foi o tratamento adequado, que poderia dar para ele assim, um avanço em relação à realidade da vida. Muitas vantagens ele não teve, por quê? Porque um pastor equivocado fez ali uma oração de cura espiritual por ele, e ele passou por aquele processo e tudo mais, e ele não teve, né, o tratamento adequado por conta desse equívoco desse pastor. Eu lembro de uma outra história, de uma irmã que chegou na comunidade, desesperada, falou, pastor, veio uma profeta na minha casa e tudo mais, e ela orou pela minha filha, bebezinho de 3 meses, ela falou, sua filha, ela tem um dom, ela vai curar muita gente, só que ela vai se tornar o receptáculo de todas as doenças que ela curar. Né? Então, né, essas visões, né, deturpadas de cura espiritual, né, de cura fora do escopo bíblico, né, fora da ideia bíblica, tudo isso, né, vai gerando assim, aplicações práticas, né, da vida das pessoas muito cruéis, muito tristes. Né? E olha só, uma palavra dessa aí que deu para a menina, né? Se ela vai crescer, a mãe vai reafirmar isso para ela, né? Muitas Imagina vezes, a crueldade numa vida então, dessa. num dado momento que ela está doente, ela nem vai querer se cuidar, porque ela diz, isso aqui é resultado mesmo da vontade de Deus, né? E a visão que essa pessoa vai ter de Deus. Puxa, por que Deus me deu essa vocação de receber? Quando chegar ao ponto, ela não queria isso, né? Exatamente. Eu queria ter saúde, e aí né? a pergunta que eu me faço, né? Por que Jesus morreu na cruz, então? Né? Se essa pessoa tem que receber as doenças dos outros, né? Se o sofrimento do outro está sobre esse bebê, qual é o poder da cruz? Né?
o que é que Jesus recebeu ali, então, né? Então, são ideias, assim, totalmente equivocadas, né? Mas que tem ênfase no milagre, né, apenas. Eu acho que assim, se a gente olhar para a Escritura, essa coisa, primeiramente, da palavra criadora, nós não temos essa capacidade. Né? E quando você olha também a questão da doença, da pobreza, sei lá, de qualquer outro infortúnio, também não tem, né, uma relação de causa e efeito necessariamente com a fé, né? Você pode nascer pobre, você é pobre, né? Você nasceu com uma enfermidade, você tem a enfermidade, né? Não significa que a gente não vai pedir a Deus para mudar essa situação, mas não é o que a filosofia lá primeira, né, da teologia da prosperidade está dizendo, que se eu tenho um pensamento de pobreza, se eu tenho uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de doença, então, e eu conseguir mudar isso, então a minha doença vai ser transformada em saúde, a pobreza vai ser transformada em riqueza, né? Eu não sei, na Escritura acho que a gente não encontra, né, esse tipo de base. E parece um equívoco em relação ao estado natural das coisas, né? A realidade visível, a realidade presente, ela é marcada pelo pecado, né? Exato. Então, exato. assim, doenças, disfunções, né, distúrbios, tudo isso vem do quê? Vem de sequela lá do pecado de Adão, né? Dessa disfunção de um mundo que está desligado naturalmente de Deus, né? Então, pobreza, por exemplo, não vem do cara ter pensamentos negativos. A pobreza vem de um coração injusto, de um coração egoísta, de um coração ganancioso. Não entendeu? só dele, mas dos outros Não também, só né? dele, mas de toda a humanidade, né? Essas marcas do pecado original nas pessoas, né? Então, Exato. acho que o equívoco da teologia da prosperidade está em relação à visão do pecado original, né? Dos desdobramentos do estado Da teodiceia, de pecado. né? Da teodiceia, né? É uma teodiceia pobre, né? E outra, muitos pensamentos negativos são questões psicológicas também, né? Só precisa de tratamento médico. Talvez tenha um transtorno sim. que produz aquilo e ela fica romantizando ou espiritualizando. Talvez um tratamento psicológico já resolve muita coisa. Exatamente. De qualquer forma, a gente não tem essa validação bíblica, né? Acho que é importante a gente dizer isso, que por mais que você pega, por exemplo, um livro como esse, ele está cheio de versículos, né? Está repleto de versículos. Texto prova, né? O famoso texto prova. Que às vezes tirado do contexto, uma hermenêutica fraca, pobre, né? Mas toda teologia ela vai ter sua base bíblica, né? Agora veja, há muito dessa questão da experiência particular. Então, na teologia da prosperidade, a experiência particular é muito determinante, né? O João me trouxe esse livro agora, né? Que ele achou lá e dei uma folheada e já achei curioso aqui. Tem um capítulo chamado assim, o demônio com o qual Jesus se recusou a lidar, né? E aí, como que começa esse capítulo? Ele começa com a experiência particular. Então diz assim, em 1952, o Senhor Jesus Cristo me apareceu numa visão e falou comigo por mais ou menos 1h30 sobre o diabo, demônios e possessão demoníaca. Então, como é que eu vou agora lidar com o autor desse aqui? Ele já disse que teve uma experiência, que Jesus apareceu para ele, falou 1h30 com ele, explicou para ele sobre demônios, sobre possessão. Eu não tenho como lidar mais com esse autor, porque a minha fundamentação é a Bíblia, né? É olhar para a Bíblia e ver o que ela diz. E a gente começa a suspeitar, né? Por que Jesus passaria 1h30 falando sobre todas essas coisas, né? A dele é a experiência. Coisas, né? que ele já derrotou na cruz, né? Mas a experiência é importante, né? Depois entra a questão que um demônio apareceu ali, começou a pular, né? A soltar uma fumaça e não deixava mais Jesus falar, né? Então, bem curioso também que Jesus não conseguiu falar demônio mais, cara. pequeno, diz que é um demônio pequeno, né? Não deixou Jesus falar mais. Tipo um duende. Tipo um macaquinho. Ele falou que é um macaquinho, um duende, e Jesus não conseguiu mais falar com ele, né? Então, eu olho para a Bíblia e falo, gente, onde que Jesus se calou, né? Que pira, hein, velho? Por Jesus nos evangelhos, ele mandava calar a boca, né, cara? De demônio, né? Cala-te e sai dela, né? Exatamente, né? Aliás, os demônios se submetiam, né? Essa é a palavra, né? Se submetiam, né? Não só a Jesus, mas àqueles que Jesus enviou, né? A autoridade que esse cara tem para outras pessoas, porque ele dizendo que Jesus falou com ele, qualquer membro da igreja que acredita não vai de forma alguma não vai contestar. O cara questiona a interpretação dele da escritura, mas não questiona o seu pastor. Exatamente.
Exatamente. Então, isso que é trágico, né? Porque aí leva para aquela lógica do testemunho, né, João? Por que que funciona, vamos dizer assim? Ora, porque a gente só está ouvindo os testemunhos que funcionaram, né? Exatamente. Então, ó, eu preguei prosperidade para 100 pessoas na minha igreja. 3 prosperaram. Os únicos testemunhos que vão ser ouvidos São os são os É 3. 100% de sucesso. Porque os 97 que não tiveram sucesso, eu não quero dar voz para eles. Não isso quero aí, que eles isso aí. falem contra, né? E aí todo mundo começa a achar que, bom, se não aconteceu comigo, alguma falha tem, Exatamente. nós vamos corrigir a falha, né? E vamos tentar de novo. Mas é por isso também, né? Que a experiência fala muito ali naquele momento. Não né? é 100% da realidade, mas Não, é 100% do que 100% você ouve. 100% do que você ouve. Exatamente, né? Então, isso é perigoso, né? Então, a gente chega a essa ideia de que o erro fundamental aí do novo pensamento, né? É explorar mais um campo psicológico do que um aspecto religioso, né? De milagre, né? A gente está falando mais de psicologia aqui do que de milagre em si, de sobrenatural, né? Porque o New Thought, né, o novo pensamento, ele tem essa proposta, né? Já trabalhar nasce o assim. psicológico, Já né? nasce assim. De trabalhar a mente, né? É. Então, não vai fugir muito disso. Aham, Então, se você muda o pensamento, você muda a realidade, né? sim. O Copland mesmo, ele tem até anotei aqui, né? Você cria a sua realidade com as palavras da sua boca. Você cria. Né? Então, você cria a sua realidade. Então, se trata também, né? Vamos pensar aqui, vamos colocar um nome nisso, assim, um devaneio. A psicologia tem um nome para isso, inclusive, né? Delírio. Delírio. Tem o pessoal que tem ali as neuras e tem o pessoal que delira também. Esqueci o nome, cara, mas é como se você, quando você pensa, né, que você cria a realidade que você deseja viver, você está iludindo você mesmo. Né? Assim, vamos fazer aquela distinção que até a gente ventilou no outro episódio, que é da causalidade e da correlação, né? Acho que é importante falar isso, porque causalidade é o que esse pessoal está ensinando. Você determina, você declara, você imagina, né? E algo acontece. Isso é causalidade, né? O que eu duvido que seja dessa forma. É como meu amigo lá que foi lá no carro, pôs as mãos e declarou que aquele carro ia ser dele. Então não existe causalidade. O fato dele declarar que é dele não torna o carro dele. Ele tem que ir lá pagar o carro, comprar, financiar, aí é dele, né? Mas assim, só o fato de declarar não já. Agora, a correlação, ela funciona, porque a correlação tem esse mecanismo psicológico. A correlação é assim, eu desejo comprar aquele carro, eu estou bastante animado, eu me inspiro, né? Aquele carro me inspira, eu vou trabalhar então mais do que eu trabalho para comprar aquele carro. Você entendeu a diferença? Vou organizar né? as minhas finanças. Vou organizar a vida. Vou parar de gastar com vício. Isso, entendeu? exatamente. Então essa exatamente. é uma realidade que você está falando. É correlação. É claro. É como se eu, que sou um sedentário, né? Exato. Dissesse, eu vou ganhar a corrida de São Silvestre no final do ano. Eu declaro aqui, gente, que eu vou ganhar a São Silvestre. Isso aqui em nada é a mesma coisa. Tenta Agora, fazer pra você ver. puxa, eu estou inspirado. Eu vou começar a treinar todo dia. Vou correr de pouquinho. Vou ganhar uma corridinha curta aqui na minha cidade. Depois vou fazer a corrida lá de Maringá, da Igreja Missionária, Exatamente. né? E aí, quem sabe um dia eu chegue na São Silvestre. Participar de uma São Silvestre. A participar somente, né? Chegue entre os 3 mil, né? Primeiros, né? Os 3 mil primeiros. Aí sim, é uma correlação. Eu estou inspirado, né? Eu trabalho, eu corro atrás, aquilo me motiva, né? Eu mudo a minha atitude, né? Agora, eu declaro. Mas esse é um ambiente assim psicótico, né? Acho que essa é a palavra, um ambiente psicótico que a teologia da prosperidade vai construindo. Né? No extremo, não sei se o Adriano talvez percebeu isso na experiência dele, apesar de ter sido curta, graças a Deus, né, Adriano? Mas se você percebeu essa psicose, às vezes, assim, quando as coisas não aconteciam, né? Sim. Quando Deus não age, né? Quando Deus não faz, não intervém. Eu somaria com vocês aqui um problema hermenêutico e semântico. O que significa a palavra fé, por exemplo. Sim. Porque você estava falando ali de causalidade e correlação. Correlação. Né? Então, no campo da causalidade, o
cara declara. Ele declara o quê? Ele declara sobre o quê? Né? Sim. E com base em quê? Uhum. Então ele vai trazer o conceito de fé ali como um dos mecanismos ou um tipo de moeda no qual ele pode depositar isso e receber em troca juros Uhum. espirituais, né? Uhum. Inventando aqui Uhum. um termo para a gente Sim. tentar fazer uma analogia. Mas o meu ponto é, há um problema também semântico e de hermenêutica. Uhum. Por exemplo, aqui, não sei se vai te ajudar nessa sua fala, mas olha só. Com certeza. Aqui em Marcos 11, no 23, diz assim, ó, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será feito. Uhum. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. Uhum. Então ele para aqui Uhum. a leitura do texto. Uhum. Ele fez um Uhum. recorte, né, literário, Uhum. que, então por isso que eu coloquei um primeiro hermenêutico. Uhum. Então ele faz esse recorte literário e aplica em qualquer circunstância da vida. E o monte, ele se torna uma metáfora de problemas, de doença, de Isso. problema financeiro. Obstáculo. Então qual que é o monte da sua vida? Uhum. Só que assim, quando eu paro e vejo o contexto literário aqui de Marcos, isso desmonta Uhum. completamente. Porque Jesus começa, aqui ele está entrando na sua última semana em Jerusalém, então no 11 mesmo, no versículo 1, é a entrada triunfal. Então ele Isso. entra montado no jumento, as pessoas gritam Hosana, então, cara, é uma cena típica de uma entronação real. Uhum. Jesus é o rei que está entrando na cidade, e o que se espera de um Messias que entra na cidade? O filho de Davi está chegando, ele vai purificar o templo, ele vai vencer os inimigos. Então existia, de certa forma, alguma expectativa por parte de alguns. Uhum. Então quando ele chega na cidade, ele entra no templo, observa tudo e sai. Uhum. E vai para Betânia. No dia seguinte, aqui no versículo 12, eles saem de Betânia, Jesus está com fome. No caminho, ele encontra uma figueira Uhum. com folhas. Uhum. Então, tem esse detalhe aqui no texto. E ele se aproxima, não encontra frutos e a amaldiçoa. Uhum. Ele diz assim: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Uhum. E Marcos, ele é específico, ele diz assim: ó, e seus discípulos ouviram isto. Uhum. Ele sai dali, entra no templo, ali ele purifica o templo, né? Ou traz uma palavra profética, encena uma profecia de destruição do templo, Uhum. utilizando dois textos importantes ali, tanto de Jeremias quanto de Isaías, que ele fala aqui no verso 17, né? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Uhum. Então, Jesus, ele como um profeta escatológico, ele entra no templo, ele encena profeticamente a destruição do templo, algo que vai acontecer no ano 70, Uhum. depois, né? Mas há uma leitura de encenação profética aqui. Quando passa disso, ele volta para Jerusalém. Então, essa ação de Jesus já causa um problema maior para ele, porque os Uhum. sacerdotes, o pessoal ali foi Sim. procurar meios de matá-lo. Sim. Então, o que ele faz no templo ecoa no julgamento dele. Né? Não foi você que disse que destruiu o templo. Isso. Então, isso ecoa. Então, isso é uma das causas da sua morte iminente. Né? E eu acredito, pelas minhas pesquisas, que Jesus estava ciente totalmente do que iria acontecer com ele. Né? Ele volta no dia seguinte, ele vai passar, né? No verso 20 diz assim, ó, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro lembrando-se, falou, mestre, eis a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te no mar, a narrativa continua. Então, olhando literariamente, observando a maneira como Marcos articulou esses eventos do seu evangelho, é muito claro perceber que essa figueira aqui, que é amaldiçoada, é um símbolo do templo. Uhum. Uhum. Né? É o templo que tem folhas, mas não tem fruto. Exato. Então, a maldição para a figueira também soa como uma profecia encenada do que aconteceria com o templo, que perde a sua função, então ele seria destruído, porque, de alguma forma, isso ressoa Jeremias 7, quando o povo trata o templo de forma supersticiosa. Então, Jesus ele é um profeta que vai dizer que ele é o novo templo agora, que aquilo que acontecia no templo passa por ele, tanto a questão, né, das curas, perdão de pecados,
Jesus está dizendo, o templo vai ser destruído. Santificação. Então, a figueira é um símbolo do templo que vai ser destruído. Então, quando ele chega aqui e fala, e disser a este monte, se eu estou dizendo que a figueira é um símbolo do templo, / Israel, e o templo é uma construção edificada sobre um monte, é muito provável que esse monte aqui seja um monte onde o templo foi construído. Então, quando ele está falando sobre a figueira secar e sobre o templo ser destruído, ele está fazendo referência, nesse sentido, ao ato, né, de que aquilo que ele disse vai acontecer. Eu não posso simplesmente recortar esse texto, jogar no meu Isso. problema da minha Porque vida. ele seria um texto maravilhoso, né? Para a teologia da confissão, Sabe? né? E é um dos Positiva. principais. E E é um se eu, dos se eu principais, faço esse né? recorte, eu fico lá pedindo. Como que se o milagre fosse, como eu disse agora há pouco, uma invasão externa no mundo que vai ser abandonado. Não, o milagre é a irrupção da nova criação do presente como sinal de que Deus restaurará a sua criação. Então não é uma fuga, sabe? Então a perspectiva do milagre, esse sinal da nova criação, é dizer para este mundo, o mundo de pessoas, né? Não o mundo de corrupção, de pecados, o mundo de pessoas que a nova criação começou. E que Deus fará nova todas as coisas, haverá um Sim. novo céu e uma nova terra. Só que esse tipo de discurso não vende para a teologia da prosperidade, porque ele não vai gerar recursos, não vai gerar contribuições, Sim. né, e muito menos dependência emocional de líderes. Né? Eu acho muito legal isso que você está falando, porque o milagre tem que ser visto à luz da sua função, né? É muito mais até do que contexto, é a luz da sua função. Qual é a função daquele milagre naquele momento, no relato bíblico, né? Para que eu não tire ele de lá e tente universalizar ele, né? E dizer assim, olha, como o apóstolo Paulo fez, como o Pedro fez, como Jesus fez, agora eu quero fazer, né? Tem que olhar para a função daquele milagre também, né? Obviamente que a Bíblia está repleta deles, né? Mas ninguém reproduziu, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, né? Depois daquele episódio, né? Porque lá ele tem uma função, né? Isso. E talvez hoje não há função nenhuma para esse tipo de milagre. Tem né? falando em milagre, tem um milagre de Jesus em que ele expulsa, ele cura uma senhora, expulsa demônios, e o contexto é de uma pessoa que estava escravizada por Satanás. Isso. Então, o evangelho deixa claro isso, né? Isso. Essa mulher foi escravizada por Satanás por tantos anos e tal. E então, você para e você simplesmente joga isso sem as análises corretas do texto, e quando eu falo análise correta, não é análise científica, é a leitura de um texto, né? Porque ler não é só juntar palavras, tem que respeitar o que seria, de fato, uma leitura. E eu fiquei pensando assim, Jesus ele é o Messias. A figura do Messias, na mentalidade, pelo menos de alguns ali do judaísmo do segundo templo, é um guerreiro, né, que iria queria vencer os inimigos, né, no caso, vencer os romanos, purificar o templo, reinar de Jerusalém. Então nós estamos falando aqui de uma revolta, que era algo esperado para muitos fariseus daquele período, principalmente os fariseus chamaitas, que utilizavam-se da violência, da força, em revoltas contra aquilo que era dissonante à Torá. Isso. E quando Jesus chega e ele fala do inimigo, ele não está fazendo referência ao imperador ou a Roma. O inimigo que ele relata, que ele veio vencer, é muito superior. Ou seja, o inimigo que ele vence é o próprio Satanás. E a tentação no deserto, quando ele tem a sua primeira vitória ali, literalmente no texto, e as expulsões de demônios, é a expressão clara de que o futuro está chegando no presente, está invadindo o presente, e que ele é o reino em pessoa. Então, assim como no futuro não haverá demônios, não haverá possessões, as libertações de hoje é a vitória do reino no presente. Então, quando nós oramos na igreja pedindo cura por alguém, ou pedindo, ou orando por pessoas que têm possessões, essas coisas, nós estamos declarando a vitória do Messias. Isso não é dinheiro, isso não gera dependência emocional. Pelo contrário, né? É dizendo que o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para finalizá-la. Isso é claro no envio dos discípulos, né? Jesus envia para pregar, curar, expulsar demônio. E como o reino de Jesus já está inaugurado, quando eles voltam, eles estão surpresos, né? Nossa, mas está acontecendo tudo isso, né? E essa mas luta... Jesus não, já vi Satanás cair, né? Como relâmpago. Então, exatamente. O reino está inaugurado. E é bom destacar que eu acho que isso traz, eu não sei se você vai falar depois, mas traz um peso, porque o pessoal do neopentecostalismo, ele trabalha muito com batalha espiritual. Com nomeações de demônios. Só que a batalha espiritual que nós encontramos na Escritura, ela não
trabalha, ela não apresenta Jesus e Satanás como duas forças opostas, Sim. no sentido de que um vence e o outro perde, depois o outro vence e o outro perde, e assim por diante. Não, a Escritura mostra Jesus como rei que venceu todos os poderes que foram criados para ser submissos a ele. Então, hoje, a batalha não é num nível igual. E eu acho que foi isso a contribuição que Agostinho trouxe ali no século IV, século V, quando ele entendeu, lógico que ele fez essa leitura do neoplatonismo, quando ele entendeu que o mal ontológico não é uma substância, é uma nulidade. Uma nulidade ontológica, é uma ausência. Então, quando você trabalha o mal ontológico como uma ausência, só existe o bem, só existe o próprio Deus como subo-bem. Então, o mal sendo ausência, você acaba diminuindo ou enfraquecendo essa teologia da prosperidade que trabalha o mal de forma maniqueísta, como se fosse ali duas entidades em oposição que você está perdido no meio. Uma imagem que eu detesto, é uma imagem que aparece frequentemente na rede social, que é Jesus e o diabo tirando um braço de ferro ali. Já viu Eu já essa? vi, já. Né? Tá Jesus de um lado lá, o diabo do outro. E aquilo não existe, né, na representação bíblica. Inclusive, a representação do diabo nos primeiros séculos ela é praticamente nula. Né? Ela se populariza na Idade Média, né, ganha aquela feição do chifre, da cauda, do tridente, né? Mas ela é praticamente nula nos primeiros séculos, porque no primeiro século Jesus é o Pantocrator, né? É o governador de todas as coisas, e não tem para ninguém, né? Vamos usar essa expressão. Vou fazer né? um merchan de um colega aí. O Vitor Fontana, ele há muitos anos atrás, ele fez um vídeo muito bom, sobre o diabo da cultura versus o diabo da Bíblia. Isso. Então, aí ele nesse vídeo, ele traz uma reflexão de que muitos cristãos acreditam mais no diabo da cultura, com certeza, que esse que você está colocando, do que no diabo que a Escritura apresenta, né? Então, uma vez eu estava ouvindo uma pessoa ali, ela falando que o diabo estava muito furioso com ela, muito furioso, que ela estava orando, que o diabo estava furioso. E eu só pensando, falou assim, tá. Aí estavam as coisas ruins acontecendo na vida dela. Falei, tá, nós não negamos as questões, né, de batalha espiritual, nós não negamos a influência negativa que essas forças operam, mas nós negamos que ele possa vencer. Porque se nós cremos que nós estamos escondidos no Messias, a nossa vitória é a vitória do Messias. É a vitória de Cristo. Por mais que tivemos desabores, por mais que a gente morra aqui em perseguições, mas o que conta é a vitória da cruz, na qual nós estamos inseridos. Então, essa leitura de colocar o diabo num pedestal e colocá-lo como se fosse um todo-poderoso, cara, eu quero voltar nisso, porque essa coisa tem a ver com um dos mecanismos psíquicos que fazem com que a teologia da prosperidade funcione. Mas, Lucas, esse mês, né? Estamos começando um novo módulo aí. Exatamente, lá para o dia pessoal. 20, 24, 25, né? Sim. Tanto EAD como presencial. Vamos fazer um cupom aí, Lucas, para essa galera se inscrever? Claro, só falar o cupom. Você consegue colocar isso na tela depois? Sim. Colocar na descrição desse vídeo, pessoal. Vamos fazer o cupom Prosperidade. É sério, vai lá. Prosperidade 15, tudo junto, tudo maiúsculo. Prosperidade 15. Você vai ganhar 15% de desconto para matrícula. Qualquer curso presencial, qualquer disciplina presencial. Não vão melhorar. Prosperidade é um negócio assim abundante. É Prosperidade 20. Prosperidade 20. Que é melhor, né? Melhor. Que é melhor. Prosperidade 20. E você, em qualquer curso online, presencial, você pode utilizar em qualquer um dos polos também do ISBEL, tá? Suzano, Caxias, Maringá. O nosso convite, assim, é para você aprender Bíblia. Para você aprender Bíblia. Essa leitura que o Adriano fez aqui agora, de Marcos, fantástica, né? Fantástica, assim. Você olhar o contexto, você olhar o sentido, o propósito, a função de cada palavra que está ali, né? Então, venha estudar a Bíblia aqui com o Adriano, com o Maurício, venha estudar pregação, liderança com o João, cultura e religiosidade brasileira comigo, né? E tantos outros professores que estão aí. Acho que é isso, né, Lucas? É isso aí, pessoal. Olha, com esse desconto aí, pelo valor do conteúdo, assim, não tem preço. Né? E assim, é para você
prosperar na sua vida com Deus, né? Eu determino, meu irmão. Então, pessoal, aproveitem aí, né? O cupom vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Então, apesar que é muito fácil, é só digitar também lá no nosso site Prosperidade20 e você já vai ter acesso a esse desconto. Deem uma olhada em todos os cursos que nós temos disponíveis, né? Além das disciplinas, né? Presenciais e EAD, nós também temos alguns cursos mais completos, igual o ministerial, palavra, o eixo teológico, né? O curso completo, né? Que é o pastoral. Então tem de tudo aí, pessoal, né? Para cada etapa aí da sua vida, do seu ministério, e é tudo para te dar mais ferramentas mesmo, igual essa demonstração incrível aí, né, do professor Adriano, para que você possa fazer uma leitura mais profunda, ó, ampliar seus conhecimentos. É isso aí. Muito bom. Então, convidados. E passa esse vídeo para outras pessoas também, porque esse assunto pega muita gente. É muito sutil. Ela é sutil, né, João? Não é assim, descarada muitas vezes, né? É uma coisa sutil que a gente precisa realmente aprofundar para poder saber discernir. Mas o Adriano falou um negócio aí do diabo, né? Isso também faz parte de uma cultura onde o indivíduo precisa se sentir valorizado, né, João? Então, assim, se eu falo, o diabo está furioso comigo, eu estou dando importância para quem? Puxa vida, como eu sou legal, é valoroso, né, cara? Eu sou o cara, né? Puxa vida, né? Dedicou atenção pra você, Exato, cara. Ser milenar, o Satanás, né? Ser milenar, espiritual, tá bravo comigo, com cara. Relâmpago aí, Jesus viu tudo, tá aí te vendo agora. Olha só, até como esse tipo de discurso, o indivíduo se sente valorizado, Valorização, né? Da pessoa, do indivíduo ali. São dois discursos, né? Deus te ama e o diabo te coloca detesta. Você, mais uma vez, no papel protagonista. Exatamente. Né? Você é aquele que está no meio da batalha entre duas forças. Exatamente. Aí, e você é o mais interessante. O mais interessante. Então, você não abasteceu seu carro, mas acabou o combustível, indo para a igreja, e você disse, e o diabo se levantou. Você veio na reserva achando que ia dar, não deu porque o Satanás não quis, não deixou, não permitiu. Exatamente. Mas isso aí faz parte de um mecanismo, né, psíquico, né, que é aquela coisa assim, a nossa vida é muito conturbada, muito complexa, né? Quando você consegue simplificar ela na narrativa, dizendo, olha, João, a miséria, a fome, a doença, tudo isso aí é o demônio. Você simplificou essa narrativa, reduziu. E a melhor notícia, João, é o seguinte, que agora, se você fizer as coisas certas, você domina esse demônio. E, consequentemente, você resolve os problemas, né? Sim. Então, a gente não fala da complexidade que é a fome, que é a miséria, que é a doença, que é o relacionamento rompido. A gente simplifica. Esse é um grande mecanismo assim, que eu diria do neopentecostalismo, né? É você reduzir a ação demoníaca. E é da onde a gente tira aquele famoso, por exemplo, né? O devorador, né? Como a gente já ouviu sobre ele, né? Devorador. Ele aparece uma vez, acho que na Bíblia, né? E toda vez no culto. Em todo culto, né? É verdade. Eu lembro do irmão que falou assim para mim, você sabe qual é o único demônio que não sai no nome de Jesus? Não. Nunca ouvi falar. Poderoso, nunca ouvi falar de nenhum, não. Ele falou, é o devorador. Como assim? Ele falou, não, porque o devorador você só repreende ele com o dízimo. Com o dízimo. Com o dízimo. Então, assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra, exceto no devorador. Exceto o devorador. Hein, Adriano? Exceto no devorador, que aí... Aí você volta lá para a Bíblia, o devorador nem é um demônio, né? É uma figura de destruição, né? Olha, típica do... Isso a gente volta no problema hermenêutico, né? O problema da interpretação. Puxa vida, como é triste. E eu volto a falar, né? Cruel, porque aí você utiliza a pessoa, né? A fé da pessoa. Que às vezes a pessoa que está te ouvindo, está ouvindo o pastor assim e tudo mais, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que está ali sincera no que ela está ouvindo. Então é cruel. É cruel, envolve má fé. É simplista. Né? É simplista. Eu estava te falando antes de iniciar aqui, um relato que o pastor me contou hoje. Esse pastor foi para Israel há uns 2 anos e visitou os lugares sagrados lá, Horebe, Carmelo, todos esses lugares aí, né? E ele falou, é muito interessante, você sobe no Monte Horebe, por exemplo, tá cheio de pastores lá,
com sacolas, sacos, cheio de nomes dentro. E isso faz parte das campanhas que eles fizeram nas igrejas. Então, se você faz a contribuição, Uhum. eu vou colocar o seu nome aqui, nós vamos orar pelo seu nome lá no Monte Horebe, lá entendeu? Uhum. Getsemane, no Muro das Lamentações, Uhum. etc. e tal. E aí ele presenciou essa cena, né, em que os pastores juntam lá esses papéis, né, e tal, num cesto, alguma coisa assim, e fazem orações maravilhosas, né, diante da câmera. Mas ele pegou, assim, algumas situações em que, tipo assim, terminou, ficou bom, hein, irmão, a gravação? Ah, não, dá para melhorar, vamos fazer de novo, né? Então você tem a performance. Ainda bem que não é ao vivo, hein? Ainda bem que não é ao vivo. Você tem a performance, né? Então, é cruel para com a pessoa que está acreditando, né? Que se o nome dela foi lá para Jerusalém, ela vai ser abençoada agora, né? O devorador vai ser repreendido na vida dela, né? Sim. E a gente percebe muita presença desse discurso nas regiões mais pobres, né? Em geral, né? Quando a gente vai lá fazer os trabalhos, né? De assistência social e tudo mais, em alguns bairros aqui da cidade. Então, sim, você vê, né, que às vezes a casa tem ali um colchão, né, tem ali um fogão, às vezes tem uma velho, pia, né? às vezes não tem, às vezes a pessoa usa o tanque lá de fora mesmo. Às vezes não tem um banheiro na casa, Às vezes não né? tem um banheiro, mas tem uma televisão. Né? E aí a televisão está ali nos Irmãos aí da Prosperidade que a gente conhece aqui do Brasil, né? E às vezes a pessoa está ali e está seguindo, sabe, pastor? Isso corta o meu coração. Está seguindo, assim, uma fé sincera, aqueles ensinamentos tão contrários, sabe? Tão contrários à Bíblia, como o Adriano estava colocando aqui, né? Com uma hermenêutica, assim, totalmente deturpada. Não dá para falar que é uma hermenêutica bíblica. Eu vou falar para vocês. Para mim, não dá para considerar que é uma fé como a nossa. Não dá para considerar. A maneira com que eles deturpam a narrativa bíblica e a maneira também com que eles deturpam a vida de quem acredita, de quem segue esses ensinamentos. Que a pessoa, ela está crente, que de repente não aconteceu ainda porque ela não fez o suficiente, porque ela não deu o suficiente. Né? Às vezes ela está ali com R$10 no bolso e tudo mais, ela está segurando para quê? Para entregar lá de oferta na igreja e tudo mais. E às vezes... E aí tem até uma ironia, né? Porque às vezes você chega ali com uma cesta básica e tudo mais, e fala, tá vendo, pastor? Deus está me abençoando mesmo. Acabei de orar aqui junto com o fulano de tal. Não dá para dizer que não, né? Cara? Não dá para dizer que não, né? Eu tenho uma experiência sobre isso aí, nos meus tempos antigos. Tem um texto de Gênesis que Jacó, ele dorme. Adriano, graças a Deus que Deus te tirou, porque imaginar você pregando essa doutrina seria pior que eu já seria destruidor, hein, cara? Já preguei, cara. Então, lá em Gênesis 28, eu lembro disso aí, foi uma campanha na igreja. Era um dos obreiros dessa igreja. E aqui no versículo 10 em diante, quando conta o sonho de Jacó, que ele deita numa pedra e ele tem um sonho. Né? Nesse sonho ele vê uma escada e os anjos subindo e descendo. Né? Ele vê uma escada posta na terra, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Então a igreja criou uma campanha, que era a fronha de Jacó. Fronha? Então, assim, você tinha... em algumas igrejas, a fronha era liberada, tipo, a pessoa pegava ela só para fazer o propósito da campanha. Mas geralmente envolvia uma oferta. Então você pegava um envelope, você levava a sua fronha para casa. Qual que era a ideia? A ideia era você pegar, colocar essa fronha no seu travesseiro, porque você ia dormir e ter os sonhos de Deus. Assim como Jacó teve, ele viu a escada. Então, durante o período... O Jacó tinha fronha lá? Então, dormir com uma pedra... Só um detalhe, né? Dormir com uma pedra embaixo da cabeça, ninguém quer. Mas aí não dá dinheiro, né, cara? E aí, eu lembro que assim, a campanha, eu não lembro quanto tempo ela durou. Se foi um mês, se foi semana, não lembro. Faz muitos anos isso. Mas muita gente participou. Então eles pegavam a fronha. Então todos os cultos eram baseados no texto de Gênesis 28. Então o pastor, ele pregava e repregava isso aqui inúmeras vezes, fazendo a referência à fé, fazendo referência ao uso do objeto, para a pessoa poder dormir e ter os sonhos de Deus e transformar a sua vida. Mas essa é uma delas, né? Tive experiências do sabão do lavandeiro, que a pessoa leva um sabão, baseado num texto, acho que de Malaquias, se não me engano. Tinha
água, que era ungida, que ela levava. Tinha pedra de Davi, que você jogava uma Engraçado, pedra e tem tal. o óleo ungido, né? O Tem. óleo ungido. Tem o óleo ungido. É. Tem. Meio redundante, né? Tem, sim. Teve experiências que as pessoas chegaram a levar embora. Né, de dormir. Tinha o sal, né? Sal, Colocava o sal na comida. arruda, né? Na hora de fazer tempero, ela tempera com esse sal. É que, mesmo, cara. esse sal que ele tá A comida ungido. devia ficar divina. Então veja O assim. engraçado é que eu já vi campanhas afrodisíacas, você já viu isso? Não, como? Que, assim, eles falam que, né, o casamento não tá legal, né, o marido tá desanimado, a mulher... Aí eles dão lá alguma substância, Que será né, que é? uma Hein? rosa, não sei, alguma coisa. E aí, para melhorar o desempenho, né? Então, Eu já ouvi até sim, isso mas não tem é essa igreja. preocupação, né, João? Assim, a gente não pode negar que é um grupo preocupado com o Com o bem-estar casamento, com a vida do conjugal. pessoal, né? Não pode, Não, né? eu já vi sim, não na igreja. Ah. Eu já vi nos reels da vida, né? É. Isso aí. Mas pensa só comigo, a mulher tá lá, ela fala assim, ó, meu marido, ele é alcoólatra, Aham. ele bebe, ele chega em casa bêbado, Isso. ele vive no bar. Então ela vai fazer uma campanha por ele. Então a campanha geralmente dura 7 semanas. Então Isso. toda sexta-feira ou quarta-feira, no culto de libertação, ela vai fazer aquela corrente, ela não pode quebrar, então tem as campanhas, etc. Isso. E a ideia é que ela restaure o seu casamento. Então ela pega lá o salzinho, que é o sal ungido, ela vai temperar comidas que o marido come. Então ela Isso. tem uma busca pelo marido dela, ela tá com medo, ela tá preocupada, Aham. ela tá sofrendo. Aí o sofrimento do indivíduo torna-se o espaço em que esses líderes se apropriam Isso. para trazê-los. A campanha o que é? Nada mais, nada menos do que um tipo de isca, né? Eu conheci um pastor, quando eu trabalhava numa livraria, que ele é um pastor de uma igreja neopentecostal, que por incrível que pareça, lia o Dr. David Mark Lloyd Jones, que é o galês, né? Puritano. Isso é fantástico, né? E ele gostava do Lloyd Jones, cara. Aham. Ele comprou, acho que, se eu não me engano, o comentário de Romanos inteiro. Tá. Um belo dia ele apareceu lá com um saquinho cheio de óleo. Ah. E eu brinquei com ele, falei, ô pastor, então você foi na concorrência comprar óleo? E eu acho que nós não vendíamos aquela quantidade, não sei o que aconteceu, mas ele comprou na outra livraria. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ô irmão, eu preciso fazer umas campanhas e levantar um dinheiro. Não porque ele era bandido, porque esse pastor não era Porque bandido. tinha necessidades ali, né? Não, esse pastor Pagar era um aluguel. homem sério, de caráter. Só é. que ele não tinha funcionário, porque o Isso. pastor dessas igrejas fazem tudo sozinhos, né? O máximo que tem são voluntários. Então tem aluguel do templo, tem água, luz, e também tem a cobrança das igrejas sedes, que imprimem nesses homens Isso. uma responsabilidade. Então, se não está entrando dinheiro, ele precisa fazer a máquina girar, porque ele tem que prestar contas para a diretoria dele, né? Hoje a gente estava numa reunião de pastores aqui de manhã e um pastor falou sobre, nem sei porque nós entramos nesse assunto, ele falou assim que conhece um pastor que estava sendo pressionado pela sede, que tinha que fechar R$ 1.500 naquele mês ainda de oferta. Uhum. E ele não estava conseguindo, já estava assim no limite, né? Então ele teve uma ideia, ele tinha um pé de limão no fundo da casa dele, ele foi lá, cortou assim vários galhos de limão em pedacinhos pequenos, galinho, né? E aí ele pegou uns saquinhos assim de plástico, colocou dentro, tal. E aí ele levou para a igreja e apresentou como os pedacinhos da oliveira de Israel, da oliveira do monte lá de Israel, tal, né? E aí levantou o dinheiro que ele precisava naquele dia, né? E é mentiroso também, Começava né, assim, R$ 500 para você ofertar, aí vai baixando, 100, 50, E é mentiroso, né, cara? Porque faz o membro acreditar piamente nisso. Né? Então, mas todos esses objetos usados em campanhas, eles são mentirosos, né? Uhum. Ainda que eles venham de Israel, qual é a razão, Israel, João? Se tem uma água aqui, tem uma água do Jordão, qual a diferença? Se tem uma pedra aqui do Brasil, uma pedra do Monte Horebe, qual a diferença, né? Se o meu nome está aqui no papelzinho ou está no Monte Horebe. Então, essa coisa de Israel também, sabe? Resgata muito do Antigo Testamento, muito do sacerdotalismo, né? Em palavra comprida. Não faz sentido, né? É que para eles o material, né? O material tem poder em si, né? Se é um lugar sagrado, isso significa o quê? Que o que aconteceu ali aconteceu da maneira que deveria acontecer, né? Tem uma então, imanência ali, exatamente. né? Então Deus agiu naquele lugar, aquele lugar
tem um poder, né, intrínseco. Que era a lógica das relíquias, né? Das católicas, né? Nisso se isso aqui é um aproxima pedacinho do osso do dedo do Santo Antão, né? Então a pessoa pagava ali Isso uma aí, grana se para ficar aproxima com demais aquilo, né? nessa visão, né? Nessa Exato. interpretação aí. Você mencionou alguma coisa, Adriano, fez lembrar de um efeito que acontece também, que é psíquico, né? Que é assim, você tem lá um marido que bebe, né? Todo largado, tal, vida desgramada. De repente ele vai para a igreja, começa a ajeitar, reorganizar a sua vida, né? E aí começa a prosperidade, né, João? Pois é, só colocar a casa em ordem. Não estou gastando mais com bebida, não estou gastando mais com Arruma a tua cigarro, casa. estou trabalhando, né? Uhum. Estou guardando um dinheirinho, estou cuidando melhor dos meus filhos, da minha esposa, né? A prosperidade vem, né? Uhum. Então, como quase que um resultado natural, né? Do trabalho, da reorganização da vida, né? Então, a gente não pode negar também que a prosperidade produz Uhum. esse mecanismo, né? É E que de repente você já encontra ali na comunidade de fé uns irmãos que te dão uma oportunidade, tem um empresário aqui, ó, vou te Dá um dar um emprego. trabalho, né? Eu encontrei outro irmão lá que também é ousado, gosta de empreender, vamos abrir um negócio aqui, o negócio começa e vai, né? E essas pessoas, elas entram na igreja e elas experimentam essa prosperidade, elas ficam tão felizes que elas servem. Meu amigo, Elas vestem a camisa, elas visitam. Eu mesmo, Sim. eu saía com um amigo, né, quando eu frequentava essa igreja, nós não tínhamos panfleto. A igreja não tinha condições financeiras, então tinha o panfleto, acho que vinha de uma outra igreja, o nosso tinha acabado, e a gente queria evangelizar. Então eu cheguei meio ele, chamava Rogério, falei, Rogério, vamos sair? Mas a gente não tem, vamos escrever. Então eu peguei uma folha sulfite assim, um monte de papelzinho, com a letra horrível, cara. Letra horrível. Mas eu fui lá, escrevi o nome da igreja, o endereço, o horário de culto, fiz assim A pessoa recebeu, deve ser hebraico, né? Isso aqui é bíblico mesmo. Escreveu sabe? em grego, E eu hebraico, escrevi, o grego. Rogério escrevia, e nós saímos. Saímos para entregar aquilo, porque a gente acreditava. Assim. E outra, detalhe, o pastor da igreja não havia pedido para nós fazer aquilo. Ele ficou sabendo depois. A gente quis fazer, porque muitas pessoas que frequentam essas igrejas são pessoas sérias, pessoas que amam, que oram, que buscam, mas infelizmente estão comendo um manjar meio que defeituoso, né, cara? De procedência duvidosa. Com alguns ali temperos que podem ser venenosos, né? Foi isso que a gente falou, né, na outra vez, né, João? Que assim, não é que você vai condenar tudo, né? Você tem igrejas que estão fazendo até um bom trabalho, né? Mas você tem aquela dosezinha de veneno ali, né? Que vai te fazendo mal aos poucos, né? Não é aquele veneno que vai te matar, que se eu tomar aqui, vou morrer. Mas vai me matando aos poucos, né? E quando eu vejo a minha espiritualidade, ela se perdeu completamente da Bíblia, né? Então eu acho que é aí que está o perigo, né? Mas não negamos, né? Que tem um efeito nocivo. Placebo, não, um efeito placebo assim positivo, né? Tá. No sentido de, eu começo a reorganizar a vida, começo a trabalhar, né? Me sinto mais motivado. Porque você imagina para uma pessoa que tem um marido alcoólatra e de repente ele vai para uma igreja assim e ele tem uma libertação. Ele é batizado, ele... Como isso reorganiza a família, né? Ela muda a vida dela. Ela abandona, ela não sai nunca mais. Exatamente. Ela não sai mais. Eu conheço casos, né? Assim, né? Agora, é todo um fenômeno meio que quase natural, né? Se você E sabe o que pensar vai bem. acontecer? Se ela começar a estudar, ler alguma coisa, Ela sai. talvez, dependendo do estudo, ela permanece por conta da afetividade. Então ela vai querer ser uma reformadora interna, sabe? Assim, eu vou sim, fazer alguma sim, coisa aqui dentro. sim. Eu conheço um rapaz que é de uma dessas igrejas e ele falou, ele quer ser o cara, né, trocando outras palavras, quer ser o cara que vai ajudar a colocar a igreja nos trilhos. Entendi. Então o cara tem essa expectativa. Então ele tem o grupo pequeno dele, ele vai estudar, procurar fazer coisas sérias. Só que vai chegar uma hora que vai ter confronto com a liderança dele, né? Ele vai sofrer. Mas a pessoa tem uma carga afetiva muito alta. Ela recebeu ali uma bênção, a família foi restaurada, a família está na igreja, os filhos estão crescendo na igreja, e ela não quer perder isso. Ela tem medo de sair e perder isso. E segundo, ela tem medo das ameaças, porque muitas vezes você faz a campanha, 7 semanas, você recebe a sua bênção, vamos colocar assim, marido volta vai para a igreja, então ela não pode sair, porque se ela sair, o diabo vai ficar muito furioso, porque agora ele odeia ela ainda mais, e o estado dela vai ser pior do que o começo. Exato.
Então ela fica com medo. Aí ela falta 2, 3 cultos, o pastor já vai na casa dela, já faz uma pressão psicológica. Né? Se naquela semana, sei lá, o filho Pegou uma gripe. ficou doente, É. pronto. É Foi o retaliação, Satanás que veio É. aqui e a gente Retaliação. tem que É. resolver isso. Então tem um mecanismo de medo. É algo psicológico e espiritual também, né? A pessoa fica com medo ali. E aí é onde surgem muitos abusos que a gente encontra, né, nos livros aí, tanto do Sim. Scott McKnight, Sim. aquela Marília Gabriela que escreveu Filhos em Nome de Deus, relata experiências de pessoas que foram machucadas Sim. de alguma forma por líderes religiosos, né? A gente tem essa preocupação que hoje a teologia da prosperidade, por causa dos meios midiáticos, né? Redundância também, chegaram em outros ramos do contexto evangélico, né? Então você percebe às vezes o discurso, a pessoa não é neopentecostal, não é adepta da teologia, mas tem um discursozinho às vezes parecido, né? Tem. Você falando aí, eu lembrei de uma ocasião que a gente estava numa reunião de oração e o irmão falou assim: eu queria dar um testemunho para que eu seja curado. Eu queria dar um testemunho para que eu seja curado. Peraí, como assim, cara? Foi confuso, mas aí nós deixamos ele falar. Uhum. Então ele explicou o seguinte, que ele estava com uma dor nas costas travadas, uns dias atrás, e aí ele foi numa pessoa para orar. E a pessoa orou por ele e ele ficou bom. E a pessoa falou: dá o testemunho. E ele, de vergonha, ele não deu testemunho. Voltou a doença. A doença voltou. Então agora ele estava dando testemunho para se livrar da doença. Olha só. Então curioso, né? Porque não é um irmão neopentecostal, não vem desses contextos e tal. Mas ele captou a teologia Assimilou, no ar. né? Pegou a teologia no ar, assimilou. né? Uhum. E aí ele deu testemunho para ser curado. Então eu fico pensando, puxa, onde está a graça, né? Onde está a graça, né? Que te cura. Eu lembrei de uma outra experiência. Tem experiência, cara. Porque eu lembrei daqueles, Tem experiência lá, daqueles leprosos, né? Voltaram Que Jesus aí, cura, né? Só um voltou, Só né? um voltou. Será que os outros 9 ficaram com a doença de novo? Não tem isso, né? Eu lembrei de uma... 9, todos foram curados, mas por que só um voltou, né? Ali a diferença tá na reação do que voltou. Do coração, né? Exatamente, Da gratidão. exatamente. Mas não significa que os outros 9 agora vão ficar doentes de Exatamente. novo, A ênfase né? foi em quem voltou, não Exato, nos outros. Né? exato. Então, Você perguntou onde está a graça, né? Onde é que está a graça? Eu me lembrei de uma pastora que nas igrejas neopentecostais, assim, pelo menos na minha experiência, os pastores ficavam 6 meses e já eram trocados. É um rodízio, né? É um rodízio. Eu não sei em outras igrejas, né? Mas na minha experiência era assim. E eu lembro que tinha uma pastora lá que ela precisava levantar uma oferta para a igreja, né? A nossa igreja era igreja de periferia, aluguel, essas coisas. E ela fez o pedido, chamou pessoas até a frente, orou para essas pessoas e começou a fazer o pedido. Quem tem tanto, quem tem X, pá. Chegou uma hora que não tinha, cara, as pessoas que estão ali na periferia, elas não têm dinheiro, né? Hoje ainda menos, porque a gente não tem mais dinheiro no bolso, dinheiro físico eu falo, né? Pix, né? Mas naquele tempo não existia Pix nada, a gente recebia dinheiro vivo. Cara, veja só, a pessoa ela tem 100 anos na carteira, que é o dinheiro da água dela. E ela entra lá, o cara fala, Deus, eu tenho 10 pessoas com 100 reais aqui dentro. Ela fala, pô, eu tô com 100 reais aqui. Eu sou uma Eu delas. sou uma delas. Aí ela vai, mas essa aqui eu vou pagar a minha conta de água. Né? Eu vou pagar amanhã. Vou pagar na lotérica, não tinha aplicativo para passar. Isso. Então ela tá ali, com o dinheiro na carteira. Não tem as 10, vamos supor, tem 5, falta 5, o pastor ele faz o jogo emocional. Né? Deus me mostrou que tem 10. E você que não deu, que tá com o dinheiro aí, você sabe que é você. Cara, Esse dinheiro vai ser maldição na tua vida. Né? Na hora ela fala assim, eu vou dar por quê? Porque é uma semente de fé que você está Kenneth dando. Hagin, Kenneth Entendeu? Hagin. Aí eu lembro que essa pastora, ela orou e não levantou as pessoas, cara. E ela chegou e falou bem assim, agora eu vou... Ela ficou brava, muito brava. E ela levantou na oração e falou, agora eu vou tirar a bênção que eu derramei sobre vocês. E ela fez uma oração pedindo para que Deus retirasse as bênçãos daquelas pessoas. Me lembro de um outro pastor... Amaldiçoou. Em outras palavras, né? Cara? Eu lembro de outro pastor que ele sempre pegava de gravata, né, camisa social, e ele fazia esses pedidos também. E era um pastor sério, cara. Eu convivi com ele uns 6 meses, né? Era um pastor sério.
E eu lembro que ele pegou, sério no sentido de, não teológico, eu tô falando, falo no sentido, tipo, Moral, não era rico, moral, o cara é. morava na igreja, cara, uma situação muito precária, Sim, e não tinha ambição, assim, sim. né, o que ele levantava era para a igreja. E eu lembro que ele falou assim, eu quero X pessoas com R$50, e se eu não conseguir X pessoas com R$50, eu vou pendurar a minha gravata. Hum, Ou seja, eu não vou ser mais pastor, hum, porque Deus me mostrou. Se Deus me mostrou, uhum, tem que acontecer. E se não acontecer, porque Deus me mostrou, uhum. então eu vou pendurar a gravata. Ele conseguia, cara, o dinheiro. É, Porque as pessoas elas ficavam pressionadas. é. De alguma forma, cara, você fica no banco ouvindo 3, 4, 5, 6 vezes. Geralmente é 30, 40 minutos falando sobre isso. Aquele que tem o dinheiro, ele fala assim, não resisto o espírito. O cara tá lá, sou eu, cara. E a retórica, assim, é toda treinada, né? Então, igual você falou, ó, Deus mostrou que tem 10 aqui que vai dar 100. Uhum. Né? E Deus está mostrando que tem gente aqui que está preocupado se vai conseguir pagar a conta de água amanhã, sabe? No Brasil, filho. No Brasil, irmão. E uma das pessoas está lá falando, eu preciso pagar a minha conta de água, né? Pô, mas aí Deus mostrou para ele, quer dizer, se ele mostrou, eu vou dar, porque Deus vai suprir, né? Aí ele não consegue Às vezes pagar, até supre pela graça, pela misericórdia, né? Uhum. Porque Uhum. Deus não vai punir da mesma pessoa em função da malandragem de outra, né? Mas Eu lembro, É cara, difícil, que né? eu não trabalhava, né? Eu tinha acabado de sair do ensino médio, então eu ficava, assim, bastante tempo na igreja, né? E eu lembro de um pastor que ele começou a pedir pra mim e mais um rapaz lá, sair, vender livros, os livros da editora da igreja. sim. Então tinha lá um standzinho na igreja com vários livros, a gente tinha que pegar e vender, vocês tinham que vender. Cara, aí os livros assim, R$20, R$30, tinha livro de R$50. Isso em 2005, Bastante, era né? dinheiro. Então você batia a pau, a pessoa vinha. Eu tô vendendo livro. A pessoa não queria comprar, cara. Isso. A pessoa não quer. Outra, o brasileiro, são poucos os leitores Uhum, mesmo. Então a gente voltava sem o dinheiro. Ou vendia um, uhum. voltava assim. Você já foi desses caras que vendia livro, então? Não, de calçadão não. Era de casa. No mercado? Não é aquele, Não, não, também é aquele um achei que era que, do mercado. não são esses. Não Ah, são não é outros. aquele um que chega pedindo para orar pra não, você e não era depois assim, vende não. livro, tá? A achei que gente você tinha era uma Esse é um estratégia outro da igreja grupo. local. Pô, eu já tava pedindo pra você orar por mim. Não, e a gente batia na porta e oferecia o livro. A Entendi. gente não orava, não, só tô vendendo, tal. Eu lembro, chegava na igreja, não vendia, o pastor falou assim, vocês não têm fé. A Performance. mulher dele, É horrível isso. então, a mulher dele, ela tinha mais sensibilidade pastoral, porque ela abraçava a gente, falava assim, não, filho, Jesus conhece o coração de vocês. Vocês não têm fé, Entendeu? mas vem aqui. Ela, Tá tudo ele não, certo. ele era sisudão, sabe? Sisudo, vocês não têm fé, né? Por isso que vocês não venderam. A mulher era um pouquinho diferente, mas você ficava, né? Cara, as pessoas não têm dinheiro assim, né? Principalmente em bairros mais pobres, né? E tudo gira em torno do dinheiro, né? Isso que também é triste, né? Uhum. E aquilo que a gente falou, lá na época do Kenyon ainda, né? Traduziu-se aquela doutrina do novo pensamento para o contexto religioso, Uhum. mas pensando o quê? Nas curas, né? Na cura de Isso, enfermidades, isso. Saúde. tal, saúde. Isso. Aí a medicina avança, porque houve um avanço muito grande nos últimos 100 anos. Ela avança, parece que a saúde você meio que consegue resolver agora pelos meios naturais, né? Uhum. Toma um remedinho aqui, toma uma vacina, Uhum. faz uma cirurgia, toma um antibiótico. E aí você fica meio esvaziado, né? Uhum. Para onde que eu vou canalizar agora esse potencial? Pro dinheiro, né? Engraçado isso, Os né? americanos chamam, né, essa teologia, a teologia da prosperidade, de healthy and wealthy. Isso. Healthy and wealthy. Aham, Que é saudável e próspero, né? isso. Lá para eles, o wealthy, né, que é a prosperidade, a riqueza, né, não é tão necessário, né? Porque você está num país rico e tudo mais. Sim, sim. Agora, o healthy, o saudável, aí é que E trouxe pega, essa né? conexão, né? Ligou ali com a Exato. camada mais a classe mais comum, assim, mais simples da sociedade americana, né? Sim. Então, ver como a demanda, né? A demanda ela rege ali as ênfases, né? Uhum. A demanda vai reger as ênfases. Então, É. no Brasil, qual é a necessidade? A necessidade maior é a prosperidade. Só que Eu não acho vai até que ela vai evoluir, né? Porque a partir do momento que as pessoas começarem a resolver o problema do dinheiro, então vai vir a prosperidade no sentido talvez do psicológico, né? Que agora é uma grande demanda. Total. Eu Ou acho.
não sei, estético, né? Talvez estético, né? Sim, imagina, Deus melhorar, não tinha o dente de ouro que você recebia? Dente de ouro. Que você recebia e tudo mais? Então, estético, psicológico. Eu acho que daqui uns anos você vai chegar na igreja e vai falar, você que é feio, Deus quer te embelezar, né? Faça a campanha aqui. Porque resolveu já o problema do dinheiro. Já estou bem empregado, né? Exatamente. Então vamos resolver a tua feiura, né? Mas a demanda, né, ela vai direcionar a mensagem. Então, isso é muito complicado. Exatamente. Isso é difícil. Porque aí o que acontece? Deus, ele se torna um meio para o sucesso, né? Deus é um meio para o sucesso. Enquanto que na hermenêutica bíblica, né, Deus é um fim em si, né? Lembrando lá do Santo Agostinho, né? Deus é o sumo bem, né? Então, o sucesso para o homem é conhecer a Deus, né? A vida é essa, exatamente. né? Enquanto que para essa galera o que é? Deus é o meio para atingir o sucesso, né? Então, é uma diferença gigantesca, né? Existe um abismo. O Agostinho fala que o mal moral, que é o pecado, né, que ele trabalha ali, nada mais é do que trocar as ordens, né, dos bens inferiores ao bem supremo. Isso. Então, os bens inferiores, eles não são mal em si mesmos, mas eles são formas de amor que estão submissos ao bem superior, ao próprio sumo bem, né? Então, o que seria o pecado se não tornar um bem inferior um bem superior? Isso. É inverter essa lógica. Então, e eu acredito que passa muito pelos campos de muitos pensadores neopentecostais, né? Porque os bens inferiores, que são bons em Deus, acabam acontecendo, né, utilizando Deus como instrumento. Isso. Deus é instrumentalizado para você conseguir aquilo. Exatamente. Então, isso é complicado, né? Então, Deus é o caminho para você conseguir o sucesso. Mas eu lembro de Paulo, cara. Paulo, na sua primeira viagem missionária em Listra, ele apanha, né, ele é deixado como morto. Isso. Ele o pessoal só para de bater Deve ter apanhado. porque achou que estava morto. porque você estava morto. Sabe? E o que ele faz ali? Quando a igreja vem, acolhe ele, cuida das feridas dele, tudo. Cara, um outro pastor iria falar assim: você tá maluco? Tô fora. Nunca mais na minha vida, filho. Olha o que soprou. O né? diabo tá com raiva de mim. Mas o Paulo ele chega e fala assim, gente, agora nós vamos retornar para as igrejas que nós plantamos, fortalecendo os irmãos. O cara continua. E na segunda viagem ele passa ali e leva Timóteo com ele, né, para o seu ministério, para ser um cooperador ali. Então, para muitos hoje, apóstolos da teologia da prosperidade, esses caras vão chegar e vão buscar o quê? O luxo, a mordomia, né? O sofrimento fica para os seus cooperadores. Mas quando a gente olha para uma vida como Paulo, por exemplo, cara, ele carregava em si as marcas de Cristo. Né? As marcas do chicote, dos flagelos, as marcas de ser um apóstolo de Jesus. Aquele texto de Colossenses 1:24, né? Ele diz, agora alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha que perspectiva completamente oposta, né? Esse é um texto difícil, né, Adriano? Você podia dar uma palhinha para nós aí, porque é bem difícil. Quem gosta muito de usar esse texto aqui são os católicos, né? Quando eles justificam o sofrimento, no sentido de que está completando os sofrimentos que faltaram ainda para Cristo sofrer, né? Agora está sendo completado na gente. Eu não acho que seja essa hermenêutica, né? Eu acho que são consequências naturais do seguidor do crucificado. Se perseguir a mim, perseguirão a vocês, né? Essa palavra. Então, assim, esse completar o sofrimento, as aflições, assim, o mestre foi afligido e agora eu estou fazendo o trabalho de sequência do mestre, parte, né? Fazendo então, parte nesse eu pego sentido. também o sofrimento dele como meu, né? Não sei. Eu vou no seu caminho. O cristianismo, a fé cristã, ela não elimina o sofrimento. Sim. Pelo contrário, a fé cristã ela acontece no contexto do sofrimento. Até mesmo porque, quando a gente entende a vida, né, no Espírito, a vida em Cristo, como uma nova criação, isso não anula a criação atual, a era atual. Sim, Pelo contrário, a era atual está aqui,
existe Intenção. intenção, existe uma sobreposição de eras. E o que causa é que se nós estamos nesta era, ou neste mundo, como no sentido de era, mas não somos desta era, somos da era vindoura, é natural que os filhos deste tempo nos persigam, porque nós estamos refletindo Cristo, refletindo a glória de Cristo. Então o sofrimento perpassa pela nossa caminhada. Quando nós anulamos o sofrimento, nós estamos anulando o contexto da fé que envolve, né, a missão, que envolve o segmento, o discipulado, que envolve tudo isso. Então eu entendo que o sofrimento faz parte, né, mas o sofrimento, ele não se compara. O sofrimento desta era não se compara com a glória que há de ser revelada, né, a nós. Então, não tem como você... Agora, quando o líder ele anula o sofrimento, cara, ele vive numa mentira que nem ele acredita. Que nem ele acredita. Tem um autor, ele ganhou o Nobel de Literatura, o Alexander Solzhenitsyn. Eu mandei, inclusive, um discurso dele para o senhor lá em Harvard, né? E ele, assim, era soviético, né? Isso. Capitão ali do Exército Vermelho, entusiasta do comunismo, entendia que o comunismo era a solução para a humanidade, né? Trocando cartas ali com amigos, sem entender o porquê, porque os amigos estavam sumindo, né? Os soldados dele estavam sumindo e tal. De repente, ele descobre onde estão os soldados, que ele mesmo é preso, né? Acusado de conspiração, encontra os soldados dele na cadeia, né? Na prisão e tudo mais. E ele, como um bom comunista, né? Soviético, era ateu, né? E aí ele começa a discorrer, né? Descrever ali o sofrimento dele dentro do sistema, né? De gulags da União Soviética. Inclusive o Arquipélago Gulag, né? Foi o livro que foi o resultado dessa história, né? E ele diz que ele conheceu a Jesus dentro do Gulag. Que ele conheceu Jesus por meio do sofrimento. Um dos piores ambientes prisionais da história. Da história. Então, o que era um sistema, né? Ele denuncia no Arquipélago Gulag o quê? Um sistema de escravidão, né? Que a União Soviética utilizou para ter o salto de desenvolvimento que teve, né? Nas décadas em que ela foi adepta do socialismo e tudo mais stalinista, né? Então, o sofrimento, ele é uma ferramenta também de Deus para a salvação do homem. Né? Não que o homem vai ser salvo pelo sofrimento que padece, né? Mas o sofrimento ele vai sensibilizar, né? Ele vai enobrecer a alma, né? Ele vai trazer para o homem, né? Que eu percebo assim, o sofrimento, que é um problema da teologia da prosperidade, né? Ela não sabe lidar com o sofrimento, por isso ela nega, né? O sofrimento ele faz o quê? Faz com que o homem entenda a vida de uma maneira mais ampla. Né? Perceba. Ele escuta mais, né? Escuta, Inclusive tem um vídeo onde ele fala sobre isso numa entrevista que ele está dando, né? Fala, o sofrimento é uma dádiva. A gente não vai buscar o sofrimento por prazer, não. Mas o sofrimento sempre vai alcançar a gente, tenho certeza disso. E quando ele te alcançar, escute. Escute o que Deus quer falar com você no meio do sofrimento. Ele fala exatamente isso. Né? E aí fazendo, né, dando essa palestra em Harvard, ele denuncia, né? Ele denuncia o seguinte, olha, eu sou da União Soviética, eu sou soviético, eu sei de onde eu vim, e eu sei que falta Deus na União Soviética, mas também falta Deus na América. Porque assim como a União Soviética é materialista, os Estados Unidos, a América também é materialista. Né? E ele denuncia... O sonho americano é só o outro lado da moeda. É o sonho do material, né? A prosperidade, né? A teologia da prosperidade é materialista. Então, quando a gente foge do sofrimento, né? Encarar o sofrimento, a gente está fugindo de uma boa parte daquilo que Deus quer trabalhar na gente, né? Por meio dele. Então, o Vanderlei, só para fechar o Colossenses 1, 24, para nossa fala não surgir, não soar como aquela ideia que romantiza o sofrimento, né? É importante destacar que o apóstolo Paulo ali, ele não está fazendo um complemento à expiação. O sofrimento não é um complemento à expiação. Isso, exatamente. Mas ele é uma solidariedade com o Messias. Isso. Então é participar do sofrimento messiânico porque a nova criação já nasceu. E nós fazemos parte dela. Né? Maravilha. Mais ou menos nesse sentido. É isso que eu queria dizer e não consegui. Gente, acompanha a próxima semana aí, nós vamos finalizar esse assunto, tá? O diabo tá revoltado com a gente, né, João? Nervoso, furioso. Disso. Mas semana que vem a gente encerra aqui. Tá bom? Um abraço. Falou. Valeu.